Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Fevale, pela oportunidade. Pessoal, eu peço a interação de vocês para que vocês postem seus comentários e perguntas. Eu tentarei responder os questionamentos ao final da live, mas o que não for possível, se caso não seja possível responder tudo nesse momento, nós encaminharemos por e-mail o retorno, ok? Bom, o meu nome é Aline Lemos, gostaria de comentar um pouquinho a minha formação com vocês. Eu sou formada em Ciências Econômicas e avancei meus estudos na área financeira. Sou professora do curso de Gestão Financeira da Universidade Fevale e nos últimos anos eu tenho orientado bastante estudos acadêmicos relacionados a essa área financeira, especialmente nós temos focado os estudos em temas que relacionam a questão da educação financeira, a questão das finanças comportamentais e também, né, temos enfatizado muito a questão da gestão financeira empresarial. Atualmente eu participo do projeto social de sustentabilidade econômica e financeira da universidade, e neste projeto a gente conta com o engajamento dos alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Gestão Financeira, que participam conosco no projeto, seja enquanto bolsistas ou alunos voluntários. Inclusive, aos alunos interessados em atuar conosco no projeto e vivenciar, né, que tem um desejo, assim, de vivenciar na prática o aprendizado obtido em aula, nos procurem. Enviem por e-mail o seu currículo para nós. O nosso e-mail é projeto sustentabilidade, tudo junto, @fevale.br. Mas, enfim, por que eu estou trazendo essa questão do projeto social da universidade? Porque não poderia começar essa live, né, que tem a temática fluxo de caixa na prática, sem mencionar a preocupação e a atenção constante que a Fevale tem em trabalhar com as temáticas vinculadas à sustentabilidade empresarial e também das famílias. Na verdade, esse projeto social foi desenvolvido justamente para atender de forma gratuita as demandas sociais que foram diagnosticadas na nossa comunidade e que dizem respeito principalmente às questões econômicas, financeiras, contábeis e fiscais. Mas, enfim, o que nós fazemos nesse projeto? Nosso principal objetivo é orientar, sejam pessoas físicas, jurídicas ou entidades de terceiro setor que estejam com demandas, com carência na área financeira, contábil e fiscal. Na verdade, nós nos fazemos presente na comunidade, ouvindo, debatendo e disseminando conhecimentos e também propondo soluções que visam a sustentabilidade da pessoa jurídica e da pessoa física. E isso faz parte do compromisso que a universidade tem com a nossa comunidade. Frequentemente, nós desenvolvemos com as empresas beneficiadas, e aqui eu trago um exemplo, né, da questão do atendimento às pessoas jurídicas, isto é, as pessoas que participam constantemente dos atendimentos conosco. Hoje os nossos atendimentos estão sendo realizados no formato online, né, e que está ocorrendo de uma maneira muito satisfatória. E nesses atendimentos, por exemplo, a gente desenvolve, constrói, elabora, junto com o empreendedor, uma ferramenta que é essencial e é essa que nós vamos abordar na nossa oficina, que é o fluxo de caixa. Nós auxiliamos esse empreendedor a desenvolver, a construir uma estrutura e aplicar à sua empresa o fluxo de caixa, possibilitando assim a esse empreendedor uma análise mais acurada no momento da sua tomada de decisão. Nós desenvolvemos nossas atividades a partir de uma metodologia bastante objetiva, a qual é composta, num primeiro momento, por diagnóstico, na sequência, análise, capacitação e implementação de ferramentas de gestão financeira e econômica, né? E também, se necessário, questões fiscais e contábeis. Eu posso dizer para vocês que os nossos atendimentos, eles não são nada rasos, né? Inclusive, nós temos empresas que se mantêm sendo atendidas por nós ao longo de 3 anos já, e isso é um resultado bastante positivo do projeto,
porque para um empreendedor se manter sendo atendido ao longo de 3 anos é porque ele está satisfeito e tem um feedback e está tendo um retorno, está vendo resultado na sua empresa. E isso é algo muito importante para nós, né. Nós já realizamos, só para trazer alguns dados, algumas estatísticas para vocês também do nosso projeto, da nossa atuação, do nosso escopo. Nós já realizamos mais de 300 atendimentos a pessoas físicas, acompanhamos mais de 50 empresas de pequeno porte e auxiliamos mais de 10 organizações sem fins lucrativos, né, as ONGs. Portanto, se vocês têm alguma demanda financeira, contábil ou fiscal, nos procurem, gente. Nós estamos à disposição, contem conosco. Falem para os seus familiares, amigos e parentes que a Universidade Fevale, ela tem esse tipo de atendimento gratuito à comunidade e é um atendimento de qualidade que nós realizamos, tá? Então, enfatizo para vocês que para nos contatar, para realizar o agendamento dos atendimentos, para quem interessar, né, é via o projeto e-mail projetosustentabilidade@fevale.br, certo? Então, na live de hoje, pessoal, nós iremos trabalhar com uma temática que eu considero uma ferramenta, né? Uma ferramenta financeira bastante importante para o gerenciamento das empresas, que é o fluxo de caixa. E hoje nós vamos trazer uma visão de uma aplicação do fluxo de caixa. Por isso que o tema da nossa live é fluxo de caixa na prática, né? Um dos motivos de nós propormos esse tema, como eu falei anteriormente, foi a questão do retorno bastante positivo que obtivemos nos atendimentos que nós realizamos no projeto. Além também desse tema ser bastante oportuno nesse contexto, dado as flutuações econômicas que nós estamos vivenciando, né? Que todos nós estamos acompanhando aí as flutuações nas entradas e saídas, seja do caixa das empresas, seja do caixa pessoal, né? E esse contexto a gente sabe que gera um risco adicional, né? Um risco adicional sobre o nosso fluxo de caixa, sobre o nosso controle do nosso fluxo de caixa. Então, se na verdade antes já tínhamos algumas dificuldades em manter o nosso fluxo de caixa equilibrado, que dirá agora, né? Com tantas flutuações econômicas. Mas uma coisa é certa, posso dizer para vocês, que a gente vai ter que se esforçar, né, para desenvolver, acompanhar e achar soluções para equilibrar o nosso fluxo de caixa, ok? Então agora eu vou compartilhar com vocês a apresentação que eu preparei para essa live, com alguns apontamentos e a demonstração do nosso fluxo de caixa na prática, ok? Bom, em primeiro lugar, qual que é o objetivo do fluxo de caixa? O principal objetivo do fluxo de caixa é identificar, demonstrar, apresentar, de uma forma bastante objetiva, né? Qual que é o resultado do nosso caixa ao final de um determinado período, normalmente de um mês, tá? A gente pode construir um fluxo de caixa diário, e é feito isso e deve ser feito, um fluxo diário de caixa diário, mas nós podemos também acumulá-lo mensalmente, de uma forma, portanto, mais resumida. A informação irá ser analisada quando utilizamos o fluxo de caixa mensal. O foco da nossa apresentação de hoje vai ser a projeção desse fluxo de caixa. Nós estamos partindo do pressuposto que nós já temos o fluxo de caixa, né? O nosso fluxo de caixa ocorrido, o nosso fluxo diário de caixa acumulado, transformado em mensal, e iremos projetá-lo. Porque na medida em que nós projetamos, nós podemos nos antecipar em relação à nossa tomada de decisões. Nós podemos nos planejar. E esse é um dos grandes objetivos, uma das grandes finalidades do nosso fluxo de caixa projetado. Então, esse fluxo de caixa projetado, ele vai se tornar fundamental para a gente verificar se em determinado período futuro, um futuro próximo, que eu digo, né? Porque normalmente nós projetamos o nosso fluxo de caixa para 3 a 6 meses, podemos ter a estrutura dele organizada para um período de 1 ano, né? Mas a projeção mais acurada é para o período de 3 a, no máximo, 6 meses, né? Dado que o caixa flutua muito.
Então, a gente tem que constantemente estar acompanhando essa projeção que realizamos. Então, esse fluxo de caixa, ele vai nos permitir a gente averiguar nos meses futuros, por exemplo, nos 3 meses vindouros, se nós teremos uma grande chance, uma grande probabilidade de termos sobras de caixa ou faltas no nosso caixa, né? Escassez no nosso caixa, déficits no nosso caixa. Então, de uma forma antecipada, nós poderemos, ora, criar estratégias para estimular as entradas dos nossos recursos na nossa empresa ou, né, para reduzir os gastos da nossa empresa. Quando a gente fala em fluxo de caixa, em estratégias para gestão de fluxo de caixa, gestão financeira de uma empresa, falando em curto prazo, nós precisamos adotar estratégias que tragam um reflexo no curto prazo, que impactem esse fluxo de caixa no curto prazo. Então, quando eu falar, bom, nós temos que pensar em estratégias que estimulem entradas no meu fluxo de caixa. Eu estou falando em estratégias que estimulem entrada no meu fluxo de caixa no curto prazo, que se tem uma resposta no curto prazo. Um exemplo clássico disso que eu posso trazer para vocês é a questão da proposição de descontos financeiros, né? Muitas vezes uma empresa, ela precisa gerar caixa, estimular caixa, porque ela vai ter naquele determinado mês um amplo volume de saídas, e uma das alternativas é, bom, vou propor descontos. Descontos baseando-me numa margem que é possível, né, eu propor para o meu comprador. Então, são possibilidades que nós temos e que nós podemos lançar à mão para estimular vendas à vista e, com isso, entrar recursos no nosso caixa prontamente e ajustar, equilibrar o nosso caixa. Então, esse é um exemplo, né, de uma aplicação, de uma finalidade e de uma grande relevância e importância de se utilizar essa ferramenta fluxo de caixa, tá? No curto prazo, o fluxo de caixa, ele também é extremamente importante para o gestor, para que ele se organize, né? Para que ele se organize em relação às entradas e às saídas, ao cronograma de entradas de recursos e pagamentos de recursos. Porque nós sabemos que quando temos uma empresa, um comércio, uma indústria, nós precisamos fazer a gestão de capital de giro desse negócio. E quando a gente fala em fazer a gestão de capital de giro desse negócio, nós estamos falando em gerir prazos, né? Prazos de pagamento e prazos de recebimento, certo? Então, quando a gente trabalha com o fluxo de caixa e projeta ele nos permite pensarmos, estruturarmos e planejarmos uma organização, uma boa organização, uma boa sincronia entre entradas e saídas, ok? Preferencialmente, o que se busca é primeiro receber e depois pagar, para não ampliarmos as necessidades de capital de giro existentes já no nosso negócio, ok? Certo? Pensando agora no longo prazo, né? Por que o fluxo de caixa é importante no longo prazo? Quando a gente visualiza o fluxo de caixa para um período maior que 6 meses, lá 1 ano, né, mesmo sabendo que existe muita oscilação, muita sazonalidade, a gente consegue visualizar, a partir desse fluxo de caixa projetado para um período maior, possibilidades de investimentos, né? Janelas em que nós visualizamos possibilidades de investimentos. Nós vamos verificar quanto temos de resíduo, de sobra, e se com base nesses resíduos e sobras projetadas, por exemplo, nós podemos realizar investimentos. Nós precisamos visualizar se vamos ter caixa para realizar investimentos, né? Porque o fluxo de caixa é a ferramenta, gente, número 1 para responder às nossas tomadas de decisões na nossa empresa, tá? Eu vou trazer um exemplo para vocês. Quando a gente vende, né, quando a gente emite uma nota fiscal, realizou uma venda, vamos supor que a gente vendeu R$1.000 para um cliente. Se a gente parcelou a esse cliente essa venda de R$1.000, né, lá no nosso DRE não vai importar isso, no nosso demonstrativo de resultado, né, que é uma ferramenta que é um demonstrativo contábil. Isso não vai aparecer lá naquele demonstrativo contábil entradas
consecutivas dessas parcelas da venda a prazo? Vai aparecer o montante total, o faturamento, o valor da nota fiscal, né, do quanto foi vendido as mercadorias, os bens. Vai aparecer lá os R$ 1.000, lá no nosso DRE. Porém, lá no nosso fluxo de caixa, nós temos um resultado diferente. No mês atual, agosto, né, estamos no final do mês de agosto, nós teríamos uma entrada lá de 300 e tantos reais no mês de agosto. E lá no mês de setembro, no mês de outubro, nós estaríamos projetando as entradas posteriores. Portanto, no mês de agosto, no nosso fluxo de caixa, só impactaria a entrada da primeira parcela, coisa que lá no demonstrativo de resultado de exercício, né, que é um demonstrativo contábil, nós teríamos lá o valor integral de R$ 1.000. E esse valor integral estaria sendo lá, portanto, então, faturado, estaria lá no nosso faturamento e impactando sobre o nosso lucro líquido. Só que essa não é uma resposta que o gestor financeiro pode se amparar no momento da tomada de decisão, porque pode confundir, porque de fato em caixa ele não vai ter aqueles R$ 1.000 hoje em agosto, ele vai ter só os 300 e tantos reais, né? Então vejam, a tomada de decisão ela tem que ser baseada no fluxo de caixa, tá? Inclusive eu posso dizer para vocês o seguinte, né? Sem sombra de dúvidas, uma empresa, para ela se manter ativa, ela precisa ter caixa. Caixa é o oxigênio da empresa. Porém, posso dizer para vocês, uma empresa que tenha um dado volume de prejuízos, ela subsiste, ela se mantém por um determinado tempo tendo prejuízos, mas uma empresa não se mantém sem caixa, sem liquidez. Uma empresa não se mantém no mercado. Mas, obviamente, aqui nós visamos que as empresas sejam sustentáveis. Visamos que as empresas elas tenham um equilíbrio no seu fluxo de caixa, tenham sobras de caixa, bem como acumulem resultados econômicos, lucro positivo, né? Evidentemente que esse é o nosso objetivo, é isso que nós almejamos. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que sem caixa, uma empresa ela não sobrevive, né? Ela não subsiste. É imprescindível ter liquidez, ok? Tá? Bom, então como eu falei, né? Uma empresa muitas vezes ela pode não ter, né, o seu fluxo de caixa projetado. Ela pode ter o seu fluxo de caixa diário e ela pode ter o seu fluxo de caixa acumulado mensal. Ótimo, perfeito. Já é um ponto de partida muito importante. Ela já tem o controle das suas entradas e saídas e já sabe o seu resultado, porém o realizado. O que aqui nós propomos é projetar o seu caixa com base no seu histórico e com base na sua potencialidade de inserção de mercado, com base também no mercado. Então, sempre quando a gente fala em fazer uma projeção, a gente está olhando para o histórico, a gente está olhando internamente para a empresa, para suas capacidades, para suas possibilidades, para o que ela já vendeu, para a sua estrutura de custos e despesas, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também olhar para o mercado, precisamos considerar as variáveis econômicas, precisamos considerar como está o nosso setor em que atuamos, né? Se ele está num momento de oportunidades ou não, de crescimento e assim por diante. Então, conciliar estas questões na projeção do fluxo de caixa é essencial. Num primeiro momento parece desafiador, mas ao longo da jornada a gente percebe que isso se torna um hábito, né? E tudo que se torna um hábito é bom, né? Quando a gente consegue tornar o fluxo de caixa projetado um hábito, quando a gente consegue alimentar o nosso fluxo de caixa que foi construído e estruturado, isso é muito bom, porque ele vai nos auxiliar em todas as tomadas de decisões financeiras e estratégicas da nossa empresa. Ele vai nos possibilitar um olhar, né, do que nós podemos fazer, aonde nós podemos chegar.
E isso é muito bom. E é isso que todo e qualquer gestor financeiro, gestor de uma organização, de uma empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, necessita, certo? Inclusive, a partir do fluxo de caixa, a gente consegue visualizar, né, possíveis situações de risco, onde, por exemplo, a gente venha a ter faltas de caixa. Então, hoje estamos lá no final do mês de agosto. Eu consigo visualizar, se eu projetei meu caixa para os 3 meses vindouros, eu consigo visualizar de antemão qual que é a tendência lá do meu resíduo no mês de setembro, outubro e novembro. Então, hoje em agosto, eu posso visualizar se talvez lá em outubro eu vou ter um déficit no meu caixa, um resultado negativo no meu caixa. E hoje, 31 de agosto, eu já posso pensar em alinhar estratégias e tomar ações para que isso não venha a se concretizar lá em final de outubro, esse saldo negativo. E isso é muito bom, né? E volto a dizer para vocês, com que estratégias eu posso trabalhar para modificar, por exemplo, esse saldo negativo projetado lá em outubro? Eu posso adotar estratégias que façam com que estimule a entrada de recursos, ou eu posso adotar estratégias que visam a redução dos gastos. Também posso, evidentemente, trabalhar com essas duas estratégias de modo conjunto, né? Ok? Então, o nosso demonstrativo de fluxo de caixa, vai ser composto por entradas e saídas, por tudo aquilo que afeta o nosso caixa. Lembrando, um item muito importante que todos vocês devem conhecer é a depreciação. A depreciação é um item que não impacta em desembolsos, que não impacta em saídas de caixa. Portanto, é um item que não entra no nosso fluxo de caixa, apesar de fazer parte do demonstrativo de resultado, né? Do demonstrativo contábil de resultado, certo? Então, nós vamos registrar todas as entradas e saídas de caixa, aquilo que impacta de fato em pagamentos e aquilo que impacta de fato em entradas de recursos, que aumenta, né, o nosso volume de recursos, certo? Ok? Então, como estamos falando de uma projeção, nós temos que listar todos os recebimentos que a nossa organização, que o nosso negócio tem, né, que existem, tá? E precisamos também listar todos os desembolsos que a nossa empresa efetua correntemente, constantemente. Muito bem. Existe um modelo, professora, para estruturar o fluxo de caixa? Sim, existe um modelo geral para estruturar o fluxo de caixa. Porém, algumas empresas terão inúmeras linhas de entradas de recursos e inúmeras linhas de saídas de recursos. Outras empresas podem ter 1, 2 linhas na planilha, né? De entradas de recursos e 20, 30 linhas de saídas de recursos. Enfim, você pode adaptar a estrutura do seu fluxo de caixa conforme as suas peculiaridades e necessidades, né? E nós auxiliamos vocês a construir essa estrutura e esse fluxo de caixa com as peculiaridades do seu negócio no nosso projeto social de sustentabilidade da universidade, tá? Então, quem tiver essa demanda, não sabe como construir, não sabe como desenvolver o fluxo de caixa, por favor, pode entrar em contato conosco, ok? Certo? Então, com isso eu quero dizer, as estruturas dos fluxos de caixa vão variar muito, porque ele vai ser customizado conforme a tua necessidade, ok? Certo? Mas, obviamente, que existe um modelo geral que eu vou demonstrar agora aqui na sequência para vocês, tá? Bom, para que a gente estruture o fluxo de caixa, a gente vai precisar, agora aqui eu trouxe de maneira bastante objetiva, as informações. Quais informações são essas? Nós sempre vamos precisar do saldo inicial de caixa, ou seja, nós estamos, por exemplo, vamos projetar o mês de setembro, outubro e novembro. Nós vamos precisar do saldo final de caixa do mês de agosto para iniciar a projeção do nosso fluxo de caixa do mês de setembro, né? Nós precisamos do resquício de como finalizamos o mês anterior, tá?
nós precisamos e podemos organizar o nosso fluxo de caixa, separando, se assim o quisermos, em despesas ou gastos de cunho fixo e variáveis, certo? E também precisamos elencar todos os tipos de entradas de recursos que impactam no nosso fluxo de caixa, ok? Eu sugiro, obviamente, que esse fluxo de caixa seja construído via uma tabela de Excel, mas se não for possível, você pode fazer de outra forma, como bem achar melhor para acompanhá-lo e alimentá-lo. Lembro a vocês que essa ideia, essa lógica do fluxo de caixa, vocês também podem adotar para o seu orçamento pessoal, para o seu orçamento familiar, ok? A principal variável, eu diria assim, que é um número mágico, gente, numa projeção financeira, é a receita de vendas, é a previsão de vendas, né? A previsão de vendas é a nossa variável principal, tá? Por que eu digo para vocês que é a nossa variável principal? Porque ela é difícil de ser estimada. Porque nós dependemos dos nossos compradores. Nós dependemos do apetite dos nossos compradores, né? E os nossos compradores, eles podem ora comprar conosco, ora comprar com o vizinho, né? Então, nós temos um histórico, obviamente, de vendas, né? Nós sabemos em média quanto vendemos, mas as nossas vendas, elas não dependem só de quanto vendemos no passado e da nossa capacidade de produção, se eu falar em uma indústria, né? Não depende só disso as nossas vendas. Nós dependemos da concorrência, nós dependemos do mercado, nós dependemos do setor em que atuamos, nós dependemos das variáveis macroeconômicas que impactam o nosso mercado. Então, a nossa previsão de vendas, para nós chegarmos a esse valor do quanto esperamos receber, baseando-se em quanto almejamos e esperamos vender, vai depender, a definição desses valores vai depender de uma conciliação da nossa previsão de vendas, olhando para dentro da empresa e olhando para fora da empresa, ok? Certo? Então, de posse dessas informações, aqui eu apresento para vocês o nosso modelo geral, o nosso formato geral de fluxo de caixa, a nossa estrutura geral do fluxo de caixa, em que aqui nós temos os totais, né, o total dos recebimentos projetados da empresa, menos, deduzimos o total dos pagamentos, lembrando, aqui dentro dos pagamentos, por exemplo, constam o quê? Aluguel, salários, sei lá, aquisição de máquinas, né, que impacta em desembolso, pagamento de energia, de luz, água, condomínio, enfim, uma série de itens estarão aqui dentro, né, nesse total de pagamentos, certo? Então, total de recebimentos estimados pela empresa menos o total de pagamentos é igual ao fluxo líquido de caixa mensal dessa empresa. Mas, agora, a esse fluxo líquido de caixa mensal, eu acrescento o saldo inicial. Então, aqui no mês de janeiro, conforme a gente está vendo, o nosso saldo inicial de janeiro vai ser o quê? O saldo final lá de dezembro que nós tínhamos, né? Ok? Então, fluxo líquido de caixa mais saldo inicial é igual ao saldo final da empresa no mês de janeiro. Saldo final de janeiro será, né, o saldo inicial do mês de fevereiro e assim consecutivamente ao longo dos meses, ok? E aqui eu trago agora para vocês um exemplo, tá? Um exemplo prático, extremamente simples, curto, conforme o tempo que nós temos, né, gente? Para exemplificar para vocês a aplicação do fluxo de caixa projetado na prática, ok? Então, aqui nós temos o exemplo de uma empresa do setor médico chamada Empresa Cura. E a empresa Cura, ela está elaborando o fluxo de caixa para o período de outubro, novembro e dezembro, tá? Então, a preocupação dela é projetar o fluxo de caixa para outubro, novembro e dezembro,
certo? As vendas da empresa em agosto, ou seja, as realizadas, foram de 100 mil e em setembro de 200 mil, ok? Certo? Então, já aconteceram, isso é o histórico da empresa. O que ela espera? Aqui agora nós temos a previsão, a projeção de vendas dela. Ela espera vender 400, 300 e 200 mil em outubro, novembro e dezembro, tá? Então, nós temos o histórico de vendas, né, do total de recebimentos dessa empresa, e nós temos a expectativa para os meses em que ela está projetando o seu fluxo de caixa. Historicamente, tá? Isso é baseado, então, portanto, aí nas vendas que já ocorreram em meses anteriores. 20% das vendas tem sido à vista, tá? 20% do que ela vende, ela recebe no ato, à vista. 50% tem gerado contas a receber em 30 dias, um mês mais tarde. E 30% restante, daí fecha o 100, né? 50% mais 20 mais 30, fecha o 100, tem gerado contas a receber cobradas 2 meses mais tarde. Depois de 60 dias, ela recebe, então, 30%, ok? Em dezembro, essa empresa também vai receber um dividendo, né, de uma subsidiária no valor de 30 mil. Com esses dados, o que a gente vai fazer agora? Elaborar a tabela dos recebimentos. Para nós trabalharmos de uma forma didática, com esse fluxo de caixa projetado, eu construí 3 tabelas. Uma tabela que projeta os recebimentos dessa empresa e uma tabela que vai projetar os pagamentos e, por fim, a gente vai fazer a conciliação desse fluxo de caixa, ok? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a tabela dos recebimentos, tá? Como eu disse, em agosto ela vendeu e recebeu 100 mil, e em setembro vendeu e recebeu 200 mil. E ela projeta, né, vendas de 400 mil em outubro, 300 mil em novembro e dezembro 200 mil. Muito bem. E agora, como é que eu dou sequência a esse fluxo de caixa? Tá dito aqui, ó, que 20% das vendas ela recebe à vista. Muito bem. Então, 20% do que ela vende em agosto, ela recebe quando? Em agosto. 20% que vende em setembro, e assim consecutivamente, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. E assim consecutivamente. Então, na realidade, se nós formos registrar aqui, eu acho que agora eu vou ter que sair do modo apresentação para fazer esse registro. Deixa eu voltar aqui, né? Vou sair momentaneamente, todos estão vendo, tá? Eu vou pintar aqui, assim vai ficar mais fácil para todos nós visualizarmos as informações, né? Então, conforme a gente está vendo, né? Aqui, nós, no mês de agosto, vamos receber 20% do que vendemos no mês de agosto. Então, 20% de 100 mil, 20 mil. 20% do mês de setembro, recebemos em setembro, 40 mil. E assim consecutivamente para os demais meses, inclusive para os projetados. Vejam bem agora, olhem. 30 dias depois. Bom, passou 30 dias. Se passou 30 dias, passou o mês de agosto, por isso que temos esse hífen aqui. Estamos aqui no mês de setembro. 30 dias depois, nós recebemos 50% do que vendemos em agosto em setembro. Então, 50% de 100 mil é 50 mil. Então, 50% das vendas de agosto recebemos em setembro. E assim consecutivamente. 50% do que vendemos em setembro, né, que é 100 mil, vamos receber em outubro. 50% do que vendemos em outubro, que é 400 mil, vamos receber em novembro, né? Então, vamos receber em novembro, que é aqui os 200 mil. 50% do que vendemos em novembro, vamos receber em dezembro, 150 mil, ok? Tá? Bom, passou-se agora 60 dias, então passou o mês de agosto, passou o mês de setembro, e nós vamos receber, portanto,
30% do que vendemos em agosto, ou seja, o restante do que vendemos em agosto, nós receberemos somente lá em outubro, 30 mil. O restante do que vendemos em setembro, 200 mil, né? De 200 mil que vendemos em setembro, o restante, 30%, que é 60 mil, vamos receber em novembro. E assim consecutivamente. E lá no mês de dezembro, temos um recebimento de 30 mil de uma subsidiária. Muito bem. Qual que é o total de recebimentos projetados para os meses de outubro, novembro e dezembro dessa empresa? Preciso puxar o total para agosto e setembro? Não, né? Não, porque eu não estou, meu foco não é projetar o passado, o que já foi, é o futuro. Eu estou projetando outubro, novembro e dezembro. Então, muito bem, né? O total de recebimentos projetados para outubro vai ser quanto? O somatório dos 80 mil, o que efetivamente entrou, né, no mês de outubro. 80 mil, mais 100 mil, mais 30 mil. Isso vai totalizar 210 mil. Em novembro, vou somar os 60 mil, os 200 mil e mais esses 60 mil, 320 mil. E em dezembro, 40 mil, mais 150 mil, mais 120, mais 30, 340 mil. Então, o volume de entradas projetados para outubro, novembro e dezembro é 210 mil, 320 mil, 340. Percebam uma diferença bem interessante aqui, tá? E eis a diferença entre a contabilidade e o fluxo de caixa, né? Entre uma ferramenta financeira e uma ferramenta contábil, tá? Aqui no mês de outubro, eu projeto faturar, vender 400 mil. Mas, de fato, eu estou projetando receber quanto? 210. Bem menos do que eu vou vender. No mês de novembro, eu projeto vender 300 mil e eu projeto receber 320 mil. Bem mais. Bem mais não, mas mais. No mês de dezembro, eu projeto vender 200 mil e projeto receber 340 mil. O que é contabilidade? Na contabilidade vai estar registrado essa linha aqui, ó, das vendas previstas, se elas se concretizarem, evidentemente. 400 mil em outubro, 300 mil em novembro, 200 mil em dezembro. Mas no fluxo de caixa, né, vai estar registrado o que de fato impactou, o que de fato entrou naquele mês, que é em outubro a previsão 210, 320 em novembro, 340 em dezembro, né? Então vejam, nós temos uma diferença bastante significativa e isso impacta muito na tomada de decisão. Eu preciso olhar para o fluxo de caixa para eu tomar uma decisão adequada, acurada, ok? Bom, projetamos os recebimentos. Agora, o que nós precisamos projetar? As saídas, os pagamentos. E a ideia da projeção é a mesma, né? Nós vamos estruturar uma tabela com todos os pagamentos aqui evidenciados para nessa nossa empresa, né? Simplificada, para o nosso exemplo de hoje à tarde. E iremos, então, lá para a nossa tabela fazer os cálculos, certo? Então, o que nós temos aqui da empresa Cura de Saídas, tá? As compras representarão 70% das vendas. Então, eu vou ter que agora pegar as informações lá das vendas, né, dos meses agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, né, lá da minha tabela anterior, e vou ter que calcular 70% daquelas vendas. A partir daí, nós temos o seguinte fluxo: 10% dessas compras serão pagas à vista, 70% daqui 30 dias e 20% depois de 60 dias, né? E assim a gente vê fechar os 100%. 10 mais 70 mais 20. A empresa paga aluguel todo mês de 5 mil, ela paga salários que representam 12% das vendas projetadas, também vamos ter que usar a tabela anterior, paga impostos de 25 mil em dezembro, ela está projetando comprar um ativo imobilizado de 130 mil em novembro, paga juros de 10 mil em dezembro, dividendos em outubro de 20 mil e também paga parte aí, amortiza uma dívida de 20 mil em dezembro. E aí diz, elabore o fluxo, elabore a tabela de pagamentos. Vamos nós. Aqui está a nossa tabela de pagamentos. Então, primeiro projetamos os recebimentos e agora projetamos os nossos pagamentos, certo? Ok até aqui? Tá? Muito bem.
Agora, gente, vejam, aqui eu vou ter que voltar a outra tabela, tá? Olhem só, mês de agosto. Aqui nós temos a nossa primeira linha, que é a representatividade das compras, que é de 70% sobre as vendas. Então, só para lembrar vocês, da onde vai sair esse 70 mil que está aqui em agosto, né? 70% das nossas vendas. Voltando aqui ao slide anterior, as vendas em agosto, 100 mil. 70%, 70 mil, tá? Então, só para elucidar vocês, é daqui que saiu, né, esses 70 mil, 70% das vendas. E isso foi feito para todos os meses seguintes, ok? Bom, 10% do que essa empresa compra, ela paga à vista. Então, 10% do que ela comprou em agosto, ela paga em agosto. 10% de 70 mil é 7 mil e assim consecutivamente, ok? Seguindo, 30 dias depois, olha aí de novo o nosso hífen aparecendo aqui, ou seja, passou agosto, eu tô lá em setembro. Então, 30 dias depois, 70% do que eu comprei em agosto, 70% destes 70 mil, eu vou pagar em setembro. Seguindo, 70% do que eu comprei em setembro, eu pago em outubro. E assim consecutivamente, ok? Se tiverem dúvidas, gente, me perguntem aí, né, no chat, que eu dou uma paradinha e a gente discute e segue, tá? Transcorridos 60 dias, então passou o agosto e passou o setembro, nós vamos quitar, né, as nossas compras, pagando o restante que devemos, que é 20%. Então, 20% do que eu ainda não paguei em agosto, eu vou pagar agora em outubro. 20% de 70 mil, 14 mil. 20% que eu não paguei em setembro, eu vou pagar em novembro, né? Então, 20% de 140 mil, 28 mil. E assim consecutivamente. Como eu disse para vocês, essa empresa todo mês paga aluguel de 5 mil. Nós poderíamos registrar em agosto e setembro esses 5 mil? Poderíamos, tá? Mas o nosso foco é projetar aqui os totais de outubro, novembro e dezembro, né, gente? Então, eu nem me preocupei em preencher aqui o agosto e setembro. Os salários, eles representam esse valor de 48 mil, 36 e 24, da onde ele veio? Eles representam um percentual das nossas vendas de outubro, 12%. Então, bastava nós calcular lá, conforme as vendas de outubro, né, um percentual, e chegaríamos a esses 48 mil, né? Tá? Então, é 12% da onde, gente, só lembrando, de 400 mil, 12% de 300 mil e de 200 mil, tá? Assim a gente calculou esse montante de salários. Os impostos pagos projeta-se, né, pagar impostos em dezembro de 25 mil, projeta-se comprar o ativo permanente de 130 mil em novembro, pagar dividendos de 20 mil e pagar, amortizar um empréstimo de 20 mil, ok? Certo? Buenas, muito bem. E agora, vamos lá. Qual que é o total de saídas projetadas para outubro, novembro e dezembro? 213 mil para outubro, 416 mil para novembro e 301 mil para dezembro. Da onde vem esses valores, professor? Do que efetivamente nós esperamos pagar. Então, é aqui, em outubro. Eu vou somar os 28, os 98, os 14, os 5, 48 e 20. Esse somatório aqui vai dar 213 mil. Eu nunca somo essa primeira linha, porque essa primeira linha aqui, esses 280 mil, é o que eu comprei, é o que eu espero comprar, gastar, desembolsar, né, em compras no mês de outubro, mas não efetivamente o que eu pago desses 280 mil. Então, o que eu pago é esses itens aqui, que somam 213. Mesma coisa em novembro, mesma coisa em dezembro, tá? Ok? E vocês estão vendo, ó, gente, já de antemão eu posso dizer, né, que nós estamos projetando uma saída bastante significativa aqui em novembro, né? 416 mil, tá? Olhem a oscilação aqui nas nossas saídas. 213 mil em outubro, 416 mil em novembro e 301 mil em dezembro.
Então, no nosso gráfico, se fôssemos traçar um gráfico, teríamos aí uma ampla saída no mês de novembro, né? E voltaria a se acomodar um pouco em dezembro, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Projetamos recebimentos, projetamos saídas. Nós vamos fazer a conciliação dos recebimentos e das saídas, tá? E aí nós chegaremos ao nosso resultado final do nosso fluxo de caixa projetado para os meses de outubro, novembro e dezembro. Então, agora aqui eu vou construir uma tabela, nós vamos desenvolver uma tabela para os meses de outubro, novembro e dezembro. E aqui eu trago nesse slide algumas informações dadas para a construção desse fluxo de caixa final. Então, o que nós temos aqui de informações? No final de setembro, tá? Uma vez que projetamos outubro, novembro e dezembro, então nós queremos saber o resultado final de setembro. E eu trouxe aqui um valor dado, tá, gente? Eu estipulei esse valor. No final de setembro, o saldo em caixa da empresa era de 50 mil. Ela não estava devendo, né? Não tinha saldo em instituições financeiras a pagar, era igual a zero, e o saldo de aplicações também era igual a zero. Então, a partir de todos os dados e quadros elaborados de recebimentos e pagamentos, agora nós temos condições de conciliar e chegar ao resultado do nosso fluxo de caixa, que está aqui na tabela seguinte. Agora eu vou pedir só uma licença para vocês, que eu vou agora destacar aqui o valor, né, do nosso resultado, certo? Ok? E aqui, então, nós temos o nosso resultado. Aqui nós temos os nossos recebimentos que projetamos anteriormente, 210 mil para outubro, 320 em novembro, 340 em dezembro, né? Menos, agora vamos deduzir o total de pagamentos projetados que fizemos agora há pouco, 213 mil, 416, 301. Então, 210 menos 213, faltou um zero aqui, ó, gente, desculpa, acho que eu não pintei tudo. Dá 3 mil, né? Deixa eu ajustar isso aqui para ficar bonitinho, né? Porque depois isso aqui faltou um zero aqui, fica gravado. Aí, pronto. 210 menos 213 mil, isso vai nos dar menos 3 mil, né? Um fluxo de caixa líquido no mês de outubro negativo, um déficit. Porém, eu iniciei o meu mês de outubro com 50 mil, que foi o resíduo lá de setembro. Então, 3 mil negativo mais 50 mil positivo vai me dar um saldo final em caixa projetado para o mês de outubro de 47 mil positivo. Aonde eu vou registrar esses 47 mil no mês de novembro? Opa, aqui, ó. Ele vai ser meu saldo inicial de novembro, 47 mil. Então, vamos a novembro. 320 mil menos 416 vai me dar um fluxo líquido de caixa no mês de menos 96 mil. Mais os 47, que foi o resquício do mês de outubro, me leva aí a visualizar antecipadamente um pepino que eu vou ter lá na frente, né? Que provavelmente eu vou ter um déficit no meu caixa de menos 49 mil, ok? E esses menos 49 mil vão impactar no mês de dezembro, porque vai ser meu saldo inicial do mês de dezembro, ok? Mês de dezembro, 340 mil de entradas menos 301 de saídas me gera um fluxo líquido de 39 positivo. Menos o 49, né? Porque é negativo esse saldo inicial, vai me dar um saldo final de 10 mil negativo. Então, percebam, olhem só a importância do fluxo de caixa. Nós aqui projetamos um exemplo simples, com poucas linhas de entradas e saídas, e nós estamos lá no mês de setembro e estamos visualizando que para essa empresa cura, ela vai ter um problema, um desequilíbrio no seu caixa no mês de novembro e dezembro. O que hoje, em setembro, essa empresa pode fazer? Pergunto para vocês aí que estão nos acompanhando, o que essa empresa pode fazer, gente? Né? Eu olhando assim, eu já digo para vocês o seguinte, nós temos um problema, aqui as nossas saídas em novembro subiram muito, né? Estão muito altas. Por quê? Se nós resgatarmos a nossa tabela anterior das saídas, nós vamos ver que nós temos uma compra de um ativo permanente, né? De 130 mil. Aí eu pergunto para vocês, né? A empresa pode querer comprar esse ativo permanente, ok, né? Sem problema algum. Mas ela vai ter que pensar ou em comprar em outro momento,
ou estimular entradas para cobrir essa saída dos 130 mil, ou negociar melhor com o fornecedor a compra desse ativo permanente, né? Ela vai ter que repensar numa estratégia para realizar esse investimento. Porque se ela realizar esse investimento e pagar esses 130 mil no mês de novembro, ela vai ter esse déficit aqui de 49 mil no mês de novembro, devido a essa alta saída de caixa no mês de novembro, né? Então, aqui, ó, nós já percebemos que nós deveríamos lançar mão de estratégias, ou para estimular vendas, ou para renegociar o pagamento desse ativo fixo, reestruturar, reorganizar as nossas saídas, buscar um financiamento, ou de antemão eu vejo lá no mês de setembro, não quero estimular a venda, não quero fornecer desconto aos meus clientes, não quero cancelar nenhum gasto, nem reduzir gastos. Bom, então eu posso com calma, com cautela, pesquisar possibilidades de financiamento para o meu fluxo de caixa a uma menor taxa, né? Negociar um bom financiamento, certo? Então, nós sempre temos possibilidades, mas as possibilidades e as oportunidades existem quando a gente tem um planejamento, quando a gente tem uma organização, quando a gente tem um controle, quando a gente acompanha o nosso fluxo de caixa e principalmente o nosso fluxo de caixa projetado, certo, gente? Ok? Alguém gostaria de me fazer alguma pergunta? Dos nossos ouvintes? Agora finalizamos com a apresentação aí utilizando os slides, né? Então me coloco à disposição se vocês tiverem alguma pergunta que gostariam de fazer, de esclarecer. E lembro a vocês, gente, nós estamos à disposição com os nossos atendimentos financeiros aqui na universidade e realmente é uma satisfação nós podermos atender vocês, e seja em demandas contábeis, fiscais ou financeiras, tá? Ok? E eu gostaria de enfatizar que esse mesmo fluxo de caixa que a gente abordou aqui para pessoa jurídica, o nosso foco hoje foi pessoa jurídica, a gente também pode abordar e estruturar um orçamento para pessoa física, para vocês, para a família de vocês, tá? Nós nos colocamos à disposição de vocês, certo? Eu agradeço o tempo de vocês, a oportunidade da universidade em nos conceder esse espaço para estarmos discutindo uma temática tão importante para a gestão financeira das empresas. E que com certeza, com a implementação dela, a gente consegue caminhar para a sustentabilidade, né? Consegue vislumbrar, tentar ver meios para uma empresa se manter sustentável no mercado. E quando eu falo se manter sustentável no mercado, eu falo se manter crescendo a taxas crescentes, certo? Agradeço a todos, muito obrigada e uma boa tarde, uma boa semana a todos.